Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Vamos tomar o seu assento, adorando a Jesus. Pensando sobre isso, logo me veio algumas questões, algumas perguntas, que eu preciso entendê-las para que eu possa estreitar o meu relacionamento com Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm algumas dificuldades, ou certas dificuldades, concernente à proposta do cristianismo. Muitas pessoas acham que cristianismo é como religiosidade, onde a gente tem um monte de normas e regras em que precisamos cumpri-las, e se não a fizermos, então seremos por Deus castigados e coisas assim. Mas quando olhamos para a Bíblia, percebemos que Deus busca mais do que obedientes, mais do que pessoas que venham servi-lo, até porque servir a Deus, a qual nós não o vemos, é uma coisa, e servir pessoas, a qual nós vemos, já é totalmente diferente. Então, quando Deus aqui, através, já chegou, pois o questionamento dela ali era onde eles deveriam adorar, ou qual o lugar aonde se deveria adorar. Se era ali na capital de Samaria, ou se era na capital de Israel, Jerusalém. E ali o texto diz que Jesus, ao respondê-la, traz para nós também uma orientação. Ele diz: a hora vem, chegou já, a partir de então, a partir da minha presença, a partir deste momento em que eu estou com vocês, Deus agora vai ser adorado de forma diferente, porque até então a adoração a Deus era feita através de rituais, através de situações que para nós hoje parecem bem complicadas. Quando alguém queria se apresentar a Deus, ele precisava do auxílio de outras pessoas, como os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Esses deveriam ir até a casa, o templo de Deus, até o lugar onde eles estavam ali reunidos. Eles deveriam levar algumas coisas para serem oferecidas a Deus, e então aquela pessoa responsável por aquilo, se fosse um animal, matava, se fosse cereal, pegava, se fosse farinha, pegava, ia depender de qual o nível financeiro de cada adorador, e eles assim adoravam ao Senhor. Agora Jesus está dizendo: olha, Deus é Espírito, isso é, Deus não é como os seres humanos. Deus está procurando pessoas para adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos começar ao contrário. O que seria adorar a Deus em verdade? Se ele diz que Deus está procurando pessoas para adorá-lo em verdade, isso quer dizer que existem pessoas que adoram sem verdade. Jesus disse àquela mulher: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Eu lembro de 35, 40 anos depois deste evento, o apóstolo Paulo está no Areópago, no lugar onde tinha muitos altares, onde eles honravam as divindades, e ali tinha um que não tinha nenhuma imagem, não tinha nada sobre ele, apenas uma plaquinha: nós honramos aqui ao Deus desconhecido. A religiosidade deles era um tamanho ao ponto de colocar ali um lugar para reverenciar aquele Deus a qual eles não conheciam. Então é possível adorar a Deus sem conhecê-lo, é possível adorar a Deus sem estar em verdade. Pastor, traz isso para os nossos dias, para nós entendermos isso. Qual é o momento do culto em que nós adoramos a Deus? Quando falta um pouco de verdade, meu filho. Jesus me ajuda a ser feliz. No momento do louvor. Quer ver uma coisa? Eu quero trabalhar para meu Senhor. Quem conhece essa? Levando a palavra com amor. Me ajuda aí. Quero eu cantar e orar.
amanhã a gente vai fazer o evangelismo. Ô pastor, amanhã não vai dar. Rapaz, a gente precisa resolver algumas coisas, pastor, não vai dar. Mas você não cantou que quer trabalhar? Você não disse que o seu desejo é orar? Foi verdade o que você disse? Tá bom, essa daí foi muito, pastor. Cante outra para nós. Aquela outra lá. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor. Mais humilhado mesmo? Percebe-se que na hora da música, nós ligamos o piloto automático e seguimos a melodia e não prestamos atenção naquilo em que falamos. Mas o texto está dizendo adorar ao Senhor em verdade. E às vezes nós, no calor da emoção, não usamos como a verdade para nós mesmos. E Deus, segundo o Salmo de número 139, é aquele que sonda os nossos corações, é aquele que conhece a intenção dos nossos corações, é aquele que sabe aquilo que vamos falar quando ainda não falamos. Eu comecei a observar, eu comecei a pensar sobre essa questão de adorar. Aí ele diz, olha, adorar em espírito. O que seria adorar em espírito? Eu já sei, pastor, é quando dá aquele arrepiozinho na coluna, ou quando dá aquele arrepiozinho no braço, ou quando a gente fecha o olho e dá uma mexidinha. O que seria adorar em espírito? E o interessante é que esses são as bases para nós nos aproximarmos do Senhor. O interessante é que o texto diz que o Pai está procurando pessoas que adoram desta maneira. O interessante é que o texto bíblico, ele traz aqui algumas dicas de como eu devo adorar, da forma correta em que devo fazer. Mas infelizmente, às vezes, nós, por algum motivo, desconhecemos a maneira correta e às vezes até fazemos. Eu lembro de um irmão que chegou em mim e disse, pastor, eu adoro do meu jeito. Eu disse, olha que bênção, isso é bom demais. A única dúvida é, será que o seu jeito vai ser aceito por Deus? A única dúvida é, será que a sua forma de adorar vai ser recebida pelo Senhor? Porque o texto diz lá em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1, o apóstolo Paulo diz à igreja que estava em Roma, dizendo, eu rogo-vos, pois, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, é aquele em que eu sei o que eu estou fazendo, é aquele em que eu paro para pensar, eu paro para concordar ou discordar. Descobri que eu sozinho eu consigo adorar, porque eu sou responsável por mim mesmo e pelas minhas atitudes. Mas quando estamos em um grupo, nós celebramos, isso é, nós estamos em concordância para de uma forma buscarmos a presença de Deus. E quando celebramos, nós precisamos estar em unidade.
unidade. Precisamos estar em um propósito. Precisamos estar numa totalidade, com um desafio único: ouvir Deus falar comigo. Não é ter uma boa dicção, uma boa oratória, uma boa apresentação, mas sim ouvir Deus falar conosco. Deixa eu contar aqui um segredo para vocês. A Bíblia tem 2 pontos importantíssimos. O primeiro ponto é a mensagem de Deus para as nossas vidas. A Bíblia é o único livro que tem a responsabilidade de responder os atos de Deus. É o único livro habilitado para poder dar referências àquilo que Ele é, àquilo que Ele faz, àquilo que Ele tem, àquilo que Ele quer. A Bíblia é o único livro capaz disso. Então entendemos que a Bíblia é a mensagem de Deus através de uma linguagem humana. Quando nós paramos para observar a linguagem humana, não deixa de ser um código. Então nós temos acesso à linguagem humana, então nós temos acesso àquilo que está escrito, mas Deus fala por intermédio daquilo que está escrito. Então, quando é que eu adoro a Deus em espírito? É quando eu consigo entender o que Deus está falando comigo através do texto bíblico. Se formos puxarmos um pouquinho aí para os estudantes do texto, entendemos que aquilo que está escrito tem por referência logos, aquilo que foi registrado. A mensagem falada, aquela qual o Espírito Santo usa alguém para trazer para as nossas vidas como alimento. Esta é o rema. Aquilo que Deus revela, gera em mim vida. Aquilo que Deus revela gera em mim esperança. Aquilo que Deus revela gera em mim e faz de mim um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Diante desta situação, o que é um verdadeiro adorador? É aquele que consegue ouvir Deus pela palavra. Isso quer dizer que ser um verdadeiro adorador é algo que precisa ser questionado por mim mesmo todas as vezes em que eu paro para ouvir a palavra. Qual é o resultado do culto de hoje? Por isso eu perguntei para vocês: vocês dependem de alguma coisa para adorar? Dependem de alguém para adorar? Porque eu conheci gente que só conseguia adorar se tivesse um montão de gente. Conheci pessoas que só conseguia adorar se tivesse um microfone na mão. Pessoas que só conseguem adorar se tiverem evidência. Eu consigo adorar sem essas coisas? Sim ou não? Então pronto, já é metade do caminho andado. A questão é, estando em evidência ou não, tendo alguém ou não, estando em qualquer situação dependente do ambiente, eu parei para ouvir Deus falar comigo. Isso é o que importa. E quando eu paro para observar isso, vejo que Deus tem tratamentos diferenciados com os seus verdadeiros adoradores. Quando alguém consegue romper o natural, pois para adorar a Deus em espírito é preciso romper o natural. Não tem como adorar a Deus de forma natural, com a capacidade humana. Não tem como adorar a Deus com o intelecto humano. É preciso de algo mais.
esse algo mais? Esse algo mais é a presença do Espírito Santo. Sem Ele, não dá para adorar. Aí o apóstolo Paulo diz assim: ei, faz, questione, procure dentro de você, para saber se o Espírito Santo ainda está aí, ou se ele já saiu. Como é que eu sei se o Espírito Santo está em mim ou não? Duas coisas. Primeiro, deixa eu ver se você passa. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Quase todos. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Bom, a Bíblia diz que ninguém pode dar glória a Deus se não for com a ajuda do Espírito Santo. Se você deu glória a Deus, glória, o Espírito Santo ainda está aí. Outra coisa para eu saber se o Espírito Santo ainda está aqui: se acredita que Jesus encarnou, isso é, que Jesus veio em carne, acredita nisso? Amém? Vocês estão aí, não? Glória. Daqui a pouco eu tiro o paletó e fico crente. Eita Deus da glória. Eu preciso sondar para saber se eu estou crente ou não. É muito fácil eu sondar alguém. É muito fácil eu vigiar alguém. É muito fácil eu apontar alguém. É muito fácil eu ver erros, defeitos em alguém. Mas essa não é a proposta dos verdadeiros adoradores. A proposta para os verdadeiros adoradores é olhar para si. Aonde eu tenho que melhorar, aonde eu tenho que ajustar. Ele está perto de mim mesmo, ou eu não estou mais sentindo a presença dele. Se eu consigo viver sem a presença dele, então tem alguma coisa errada comigo. Se já não faz diferença estar ou não na sua presença, tem alguma coisa errada comigo. Se ir a um ambiente espiritual como esse é um fardo para mim, culto de novo, então esse negócio de verdadeiro adorador já é para todo. O que o salmista disse? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ainda há essa alegria dentro de você? Ainda há esse prazer de estar na presença do Eterno? Ou eu cheguei no nível de Barão? Quem é que vai pregar hoje? Quem é que vai cantar hoje? Ah, fulano, então não vou não. Ou eu cheguei no nível daquele super crente, já viu? Ei, Vasco, por que tu não foi no culto ontem? Tu não sentiu de Deus. Não senti de Deus de ir no culto? Isso é coisa de Barão. Aí eu olho para o texto, eu vejo Deus com um tratamento diferenciado para quem chega nesse nível, para quem consegue romper o natural, porque nós estamos aqui em um ambiente físico, nós estamos aqui vendo coisas e tocando em coisas físicas, mas o que predomina aqui é o espiritual. Temos guerras nesse lugar, tem anjos, tem demônios guerreando por sua atenção. Tem seres que estão dando muita coisa e usando muita gente para tirar você do centro da vontade de Deus. Contrapartida, Deus também tem o seu exército. Glória a Deus. Glória. Contrapartida, Deus também tem os seus anjos. Glória a Deus. E Ele dá ordem a eles para nos guardar em o nosso caminho. Mas tem coisas que Deus não pode fazer. Tem coisas que só eu posso fazer. Lembro-me quando fiz 18 anos, praticamente 2 anos atrás. E eu resolvi, eu disse: Deus, eu sou grato ao Senhor. E eu quero muito lhe dar um presente. Por gratidão, por ter acreditado em mim.
Os meus amigos, quando eu fui à igreja, disseram: mamá, você vai fazer o que na igreja? Eu disse: eu vou ser crente. Ah, tu crente? Eu falei: você não está atrás de ninguém lá? Eu disse: não, dessa vez não. Dessa vez eu quero Jesus. Ninguém acreditou em mim. Mas Jesus acreditou. Aleluia. E eu queria, de alguma forma, retribuir isso a ele. Eu disse: eu já sei, vou comprar uma camisa para Deus. Eu disse: mas Deus não usa camisa. Vou comprar uma gravata, Deus também não usa gravata. Pensei num sapato, pensei num paletó, pensei em tantas coisas. Fiquei muito entristecido, pois descobri que Deus não usa nada do que eu poderia dar a Ele. E aí fiquei enraivado quando eu descobri que tudo que eu poderia dar a Ele já é dele. Salmo de número 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo que há nela pertence a Ele. Glória a Deus. Fiquei decepcionado porque eu queria de alguma forma mostrar a Ele que eu estava sendo grato. Queria de alguma forma dizer: Deus, eu quero agradecer ao Senhor por ter me livrado do inferno. Eu sofri um acidente, fiquei 2 dias em coma, 7 dias na UTI, ando porque a graça de Deus é boa mesmo. Tem 16 parafusos na bacia, a perna é amarrada com uma espécie de arame. O médico disse que eu não podia passar de 80, e 80 ficou longe. Pensa nos 80 bem pesado. Aleluia. A chapinha que segura as 2 partes da bacia não podia quebrar. Se quebrasse, eu teria 5 ou 10 minutos de vida. Já quebrou faz mais de anos. Uma estrutura dessa, quem é que aguenta? Só que eu estou vivo. Glória a Deus. E estou crente. E descobri que posso ser verdadeiro com Deus. Descobri que posso adorá-lo em qualquer momento. Não preciso de ambiente, não preciso de gente, não preciso de nada. Eu preciso apenas de um coração contrito, um coração aquebrantado. Eu preciso apenas me prostrar, ou de joelhos, ou me inclinar com a minha arrogância, mostrando a Ele que sou submisso à sua palavra e aquilo que Ele tem para a minha vida. Louvado seja Deus. Adorar. Uma das coisas que eu percebi é que quando Deus encontra alguém disposto a adorar, Deus faz coisas impossíveis. Eu olho para a Bíblia, vejo no Antigo Testamento e no Novo. No Antigo Testamento eu vejo a manifestação de Deus, o Eterno, de uma forma onde Ele não usa o corpo físico. Raras foi às vezes que Deus se mostrou em forma humana. E quando Ele fez isso, estava na pessoa de Jesus e não do que nós chamamos hoje de Pai. Pois se você for estudar o texto bíblico, você vai ver que a galera lá do Antigo Testamento não conheceu ou se relacionou com Deus como pai e filho. E isso só foi revelado no Novo. Não foi antes. Aí eu olho para as Escrituras e vejo, no Antigo Testamento só tem um que tem a referência de Deus como amigo. No Novo Testamento nós vemos também um a qual Jesus, o Verbo encarnado, o chama de amigo de uma forma singular e presencial. No Antigo Testamento eu vejo um homem por nome Abraão. Um cara que não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje. Uma pessoa que era de família idólatra, segundo o relato de Josué. Uma pessoa que não conhecia Deus, vivia em uma cidade de referência da prostituição e da idolatria. Mas o texto diz que Deus foi até lá. Deus
falou com ele, Deus se revelou para ele, Deus trouxe à sua alma e o seu raciocínio a necessidade de poder andar com ele. E ele rompeu o natural e aceitou a proposta. E agora diz o texto que Abraão, sob o comando de seu pai Tera, devido à morte do seu irmão Arã, ele sai da cidade de Ur, na região dos caldeus, vai para Canaã. Porém o seu pai, que era o gestor da turma, o líder daquele clã, daquela família, para em Padã Arã, no meio do caminho, e fica lá 7 anos. Deus aguarda o tempo. Ei, vaso, deixa eu trazer uma mensagem profética para a sua vida. Deus tem o controle do tempo. Você não está no acaso. Aquilo que você olha e diz foi perdido, não é engano seu. Deus está trabalhando. Aquilo que você olha e diz, Deus, já é tarde para você, pois Ele é poderoso, Ele é o Senhor do tempo. Querendo Ele atrasa o tempo, querendo Ele adianta o tempo. Eu vejo Ele fazendo isso no texto bíblico. Agora sai Abraão de Padã Arã, depois da morte do seu pai. Deus visita ele novamente e diz: ei, sai aí do meio da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te abençoar, que eu vou te mostrar, e eu te abençoarei, e tu serás uma bênção. Deus faz a ele uma promessa. Qual é a promessa? Eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Pronto. Posso ir até que hora mesmo? Meia-noite? Estamos com pressa hoje? Pastor, o que é ser abençoado? Abençoado é uma coisa, ser uma bênção é outra. Abençoado na teoria é receber algo, é ganhar, é possuir, é adquirir. E agora chegou um vaso e diz: pastor, eu vou sair da igreja. Eu disse: por quê? Porque o texto bíblico diz que quando nós estamos na presença de Deus, nós somos abençoados. E eu não fui, não. Eu disse: como não? Ele disse: olha, pastor, a bicicleta que eu tinha, eu continuo com ela. A vida financeira continua da mesma forma. Olha, pastor, o negócio lá em casa está russo, está doído. E esse papo de ser abençoado, como é que funciona? Eu disse: ei, deixa eu explicar uma coisa, pastor, que eu acho que você está meio fora do projeto aqui. Ele disse: qual é? Eu disse: quem era você antes de Jesus? Ele disse: pastor, eu era um cachaceiro miserável. E agora? Bebo nada, sonha aí. E antes de Jesus, pastor, Jesus era valente, batia nos cabas do bar, chegava em casa, batia na esposa, nos filhos. E agora? Pastor, agora eu sou, quase falei bundão, aí pode ser que seja palavrão para alguém. Pastor, agora qualquer um pode. Eu disse: mas isso daí não é uma bênção? Agora você é referência de homem de Deus, isso não é uma bênção? Não, pastor, bênção é ter dinheiro, né? Deus não falou que Ele ia me dar dinheiro. Não, onde na Bíblia que Ele falou que ia me dar dinheiro? Não, onde na Bíblia que Ele falou assim para mim: fica crente, você vai ser milionário. Não, onde na Bíblia que Ele falou assim para você: fica na minha presença e eu vou, rapaz, eu vou te dar todo o ouro, toda a prata. Não, onde é que está escrito isso? Deixa eu contar um segredo para vocês. Na hora que você chegar no céu, Deus nunca vai pedir conta do seu patrimônio. Quanto é que você ajuntou lá na terra? Quantos carros você teve? Quantas fazendas você teve? Quantos iates você teve? Não vai ter essas perguntas, não. Sabe qual vai ser a pergunta? Quem é que você abençoou?
Ah, mas eu não tinha nem para mim, mas eu dei o suficiente para você compartilhar com alguém. Quem é que você ajudou? Ah, mas eu não fiquei rico para ajudar. E precisa ficar rico para ser uma bênção? Entende que quando nós olhamos para a Bíblia, e o texto diz, eu vou te abençoar, é uma promessa. Existem alguns eruditos, estudiosos do texto, que dizem que nos 31.173 versículos tem 30.000 promessas de Deus para a humanidade. Aí quando nós vamos contabilizar isso, nós vemos que existem pelo menos 8.000 promessas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem 8.000 para a minha vida. Quantas delas eu estou usufruindo? Aí eu começo a observar e ver na vida de Abraão que ele foi alguém que acreditou na promessa de Deus para a sua vida. E a promessa de Deus para a sua vida foi só o ponto de partida para o relacionamento com Deus. Ele não viveu em torno disso. Até porque, você sabia que Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, olha para as estrelas. Assim será a sua descendência. Olha para a terra, para a areia. Será a sua descendência dessa forma. Abraão, aumenta a vista aí. Aonde os seus olhos alcançam, eu vou te dar por herança. Olha para o outro lado, olhei. Aonde você viu lá? Viu o finalzinho lá? Vou te dar até um pouquinho mais. Um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Aí você vai estudar a biografia do homem. O cara não teve nada. Ele não comprou um palmo de terra para si. A terra que ele comprou foi Macpela. Macpela foi o cemitério para enterrar a mulher. O cara com uma promessa de ter tantas terras, só passou por seu nome um lugar para enterrar a família. Mas o texto diz que ele estava aguardando a promessa. Então que promessa era essa? Olhando para o texto, vejo o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Filipe, a qual nós temos por registro Filipenses, e o texto diz no capítulo de número 3, que ele está à busca de um alvo. Qual é o alvo? Se parecer com Jesus, se tornar uma estatura de varão perfeito. Qual é a estatura de varão perfeito, de pessoa perfeita? Qual é a proposta de Jesus para a minha vida, para a sua vida? João capítulo 15 responde isso. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem sentados em mim, vocês darão fruto, isso é, vocês vão se parecer comigo. Então qual é a promessa? A promessa é eu me parecer com Jesus. E se vocês ainda forem para João, no capítulo 15, no verso de número 7, abre aí alguém, por favor. João capítulo 15, verso 7, abre aí, por favor. Quem tiver coragem de ler aí bem alto. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eita! Glória. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Quem chegou nesse nível? Chegamos não? Oh Deus, estou precisando aí de um. Agora, filhão. Como é que eu faço para chegar nesse nível? Jesus disse, ó, se vocês estiverem em mim,
Se a minha palavra estiver em você e você estiver em mim, você pede o que quiser. Quando a palavra de Deus está em mim e quando eu estou em Jesus, os meus valores são invertidos. A minha proposta é invertida. Eu não estou mais preocupado com coisas aqui terrenas. Agora eu estou preocupado com a eternidade. Eu não estou mais preocupado com adquirir bens e coisas aqui para essa vida. Eu estou mais preocupado será que ele está comigo ou se ele já foi embora? Será que a presença dele ainda é importante para mim ou é apenas um rótulo? Será que eu sou o verdadeiro adorador ou sou apenas alguém que faço parte de um grupo religioso? Quando eu começo a olhar para isso, eu começo a perceber uma coisa: Deus está procurando verdadeiros adoradores. E o que me chama a atenção em Romanos, capítulo de número 4, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre Abraão, ele diz assim: olha, Abraão, ele se fortalecia, sabe como? Dando glória a Deus. Já estava avançado em idade, 100 anos. A sua esposa com 90. Já tinha passado o tempo de gerar, de engravidar. Mas ainda assim estavam firmes naquilo que Deus havia prometido para eles. Fica de pé comigo. Me ajuda aí? Tem coragem? Aleluia. Cadê os meninos do manto? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você está em relação à promessa que Deus te fez? Como você está em relação à promessa que você fez a Ele? Quem aqui já passou pelo processo do batismo? Levanta a mão assim. Levante. Fui trabalhar e meu filho foi nadar na caixa de água lá na roça. Ele me chamou e disse: "Ô pai, como é que se batiza?" Eu disse: "Como assim? Você deixa eu treinar aí." Eu disse: "Não dá para treinar esses negócios, não." Eu falei: "Peraí, que eu vou te batizar já." Você acredita em Jesus? Eu acredito. Acredita que Ele pode salvar? Acredito. Você promete ser fiel a Ele por toda a sua vida? Prometo. Segundo a sua confissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e te põe em liberdade. Onde você está em relação a essa promessa de Deus? Você prometeu que seria fiel. Você prometeu que adoraria Ele. É claro que existem momentos que é fácil de adorar. E existem momentos que é praticamente impossível. Mas o texto diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. É claro que existem coisas e situações que parece que não vai contribuir em nada, só vai me prejudicar. Mas nesses momentos a melhor coisa é confiar no Senhor. Feche aí os seus olhos um momento. Busca Deus em oração. Peça a Deus para que o Senhor te fortaleça. Peça a Deus para que Ele te sustente. Peça a Deus para que Ele, aleluia, leve você ao centro da vontade dEle, para que você possa adorar em verdade, adorar em espírito, que não lá em Xeroba dar a súbia.
fosse você, não tocava nela, não. Porque ela tem marido. E o marido dela é meu amigo. Ah, mas eu estou inocente. É por isso que eu não te matei ainda. É só porque você está inocente. Olha que cuidado. Para os verdadeiros adoradores, Deus tem um cuidado especial. Para o verdadeiro adorador, Deus tem um cuidado diferenciado. Feche os seus olhos aí, estenda as suas mãos, deixa eu orar com você. Espírito de Deus, nós estamos aqui em um processo de regeneração. Senhor, o Senhor tem trabalhado em nossas vidas dia a dia, tempo a tempo, para que possamos alcançar a estatura de varão perfeito na tua presença. É bem verdade, Deus, que grandes são as lutas. É bem verdade, Deus, que os desafios são gigantes, mas nós estamos na tua presença. A palavra nos garante que o Senhor é o socorro presente na hora da angústia. A palavra nos garante que o Senhor é o refrigério, que o Senhor, aleluia, é aquele que guarda, é aquele que livra, é aquele que abençoa, é aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Por isso Deus nos leva a esse nível de adoração, nos leva, Pai, a um relacionamento mais íntimo. Espírito Santo nos ensina, Espírito Santo nos ajuda, pois sem a tua presença isso é impossível. Deus, em nome de Jesus, eu faço aqui uma oração especial para o pastor da igreja, a sua família, os obreiros, aqueles que estão, ó Pai, aleluia, militando nesta casa, nesta causa. Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre eles, que o Senhor faça cumprir, ó Pai, as promessas que o Senhor fizera para este lugar. Ó Deus, também estão aqui os teus filhos que vieram para orar. Deus, a palavra diz que o Senhor jamais nos despede de mãos vazias. Por isso, Deus, coloca